EcoSport de primeira geração. Está pensando em comprar o pioneiro dos SUVs no mercado brasileiro? Mas está na dúvida se é um bom carro, se não vai ser uma bomba, se vai caber no seu orçamento, no seu bolso, se é tranquilo de manter? Então vem comigo que eu vou te contar tudo em detalhes sobre os custos para você adquirir e manter um carro desse, com relação a documentos, seguro, desvalorização, cesta de peças, parte mecânica. Vamos falar da lista de equipamentos completa, tudo em detalhes para te ajudar a escolher o próximo carro para sua garagem da melhor forma possível. Então, se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. O EcoSport aqui em análise é na versão XLT Freestyle 2.0 16 válvulas, tração dianteira, motor já é flex e câmbio manual de 5 marchas, ano 2011. E esse aqui é a geração 1 pós-facelift. Então ele já é com aqueles faróis maiores, ele já tem aquela cara ali do Fiesta ali 2009, 2010 também. E essa versão é a top de linha aí das aventureiras aí, no caso a Freestyle. E vamos começar falando aqui dos custos para você adquirir esse carro. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em dezembro de 2021. Começando pela tabela da KBB, que aqui no nosso vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular, tá? A R$ 36.144. Já a tabela FIPE, R$ 37.745. E uma vez adquirindo esse carro, você vai precisar fazer a transferência dele para o seu nome. E a taxa de transferência de propriedade esse ano está em R$ 193,26. E se ele não tiver as placas Mercosul e você estiver adquirindo esse carro de outro município, você também vai precisar colocar essas placas. Em média aqui, na minha região, está R$ 300. Então já no ato da compra você vai desembolsar para esse carro, considerando tabela FIPE, R$ 38.238,26. Então, um SUV legal para você pensar em até R$ 40 mil. E uma vez adquirindo esse carro, você vai precisar pagar os documentos, né? Manter esse carro aí por ano. Então vamos falar agora dos custos envolvendo documentação. Falando primeiro aqui de IPVA. Aqui em Minas é recolhido aproximadamente 4% da tabela FIPE. Para esse carro vai ficar em R$ 1.509,80. Taxa de licenciamento aqui no meu estado também R$ 112,40. Seguro. Eu vou considerar aqui uma média de 5% da tabela FIPE. Não deve fugir muito desse valor. Esse carro tem algumas peças de acabamento ali externas um pouco mais caras, mas de forma geral deve ficar em torno de R$ 1.887,25 se você não tem bônus. E considerando aqui um seguro cotado em seguradoras particulares, né? Mas esse número tenha ele como uma média, porque ele pode variar dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro e também do bônus que você tenha, como eu já disse. Vamos falar agora de depreciação. Pegando o valor dele de tabela que há 3 anos atrás, era R$ 33.220. Diminuindo do valor atual, dividindo por 3, esse carro teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 1.508,33, o que dá 4% em média por ano. Então, somando todos os custos aqui envolvendo documentação, seguro e descontando essa inflação que esse carro teve no seu preço, ele vai te custar por ano R$ 2.001,12, o que dá por mês R$ 166,76. Um custo bem interessante se você considerar aqui um SUV, né, um SUV compacto, na faixa dos R$ 40 mil. Dá para manter um carro desse aí bem tranquilamente com relação a documentos. Mas vamos falar agora de peças de manutenção preventiva. Mas antes eu tenho um recado para você. Precisa de peças, acessórios, ferramentas, equipamentos, produtos de estética automotiva para o seu carro? Então acesse nosso link de afiliado e garanta uma compra segura e com os melhores preços da internet. Link na descrição. E vamos começar falando aqui de pastilhas de freio. Um kit de pastilhas dianteiras da Colbrec vai ficar em R$ 161. Par de discos de freio dianteiros da Fremax, R$ 313. Kit de velas da NGK, R$ 240. As velas para esse motor Duratec são um pouco mais caras, né? Como todo Ford, não é muito diferente. Pneus, as medidas aqui são 205/6515. Pneus, se você observar, de perfil alto, né? Condizente com a proposta desse carro. E eu cotei aqui os Michelin Energy XM2+, e vão ficar em R$ 2.116. E saiba que
Esses pneus aqui que eu cotei são pneus de uso para asfalto, né? Se você utilizar esse carro na maior parte do tempo em asfalto, é interessante pensar no desenho do pneu, porque para esse carro aí, nessas medidas, também tem a opção de pneus de uso misto, né? São os famosos ATR. Se você utiliza o carro muito em estradas de terra, em vias não pavimentadas, talvez seja interessante. Mas tenha em mente que é um pneu que prende mais o desempenho do carro, deixa o carro mais pesado, faz o carro gastar mais combustível, ele tem um desgaste também mais elevado e ele é mais caro. Cotando aqui, por curiosidade, os Pirelli Scorpion ATR, na mesma medida, vai ficar em R$ 2.356. Então, tenha isso em mente. Esses carros aí, SUVs, né, tem essa opção adicional de pneus para um uso um pouco mais off-road, vamos dizer assim. Vamos falar agora de óleo de motor. Esse motor aqui Duratec, ele pega 4,3 litros com a troca do filtro. Então você vai precisar comprar 5 litros de óleo. E a especificação da Ford aqui é 5W30. E eu cotei aqui um Motorcraft 100% sintético com API SL, que atende a exigência mínima aí com relação à tecnologia de aditivos para esse motor. Vai ficar em R$ 196,00 os 5 litros. Correia de acessórios aqui, correia Poly V da Gates, R$ 56,00. Aqui o preço só da correia, não está incluso o tensor. E a vantagem é que esse motor já utiliza corrente de distribuição, que substitui a correia dentada, né? Faz o sincronismo ali do motor e não exige troca periódica preventiva, assim como a correia. Então é um item que nem vai entrar no somatório final de peças, mas eu vou colocar o valor aqui do kit a título de curiosidade. Da marca Cedras vai ficar em R$ 830,00. E aqui está incluso uma corrente, 3 polias, 2 guias e um tensor. Mas, repito, é um item muito difícil de precisar trocar. Só em caso de alguma avaria, algum problema mais sério, para fazer uma manutenção corretiva, é que você vai precisar se preocupar com isso. Vamos falar agora da parte de filtros, todos aqui da Manfilter. Começando pelo filtro de ar do motor, R$ 50,00. Filtro de óleo, R$ 26,00. Filtro de combustível, R$ 29,00. E o filtro do ar-condicionado, R$ 27,00. Preços bem acessíveis aí com relação a filtros. Agora falando de amortecedores, um kit da Monroe, modelo OE Spectrum, são pressurizados a gás, R$ 1.000 redondinho. Um preço bem acessível se for considerar o porte desse carro. E aqui estamos falando da versão com câmbio manual, não vou falar aqui de troca preventiva de fluido de transmissão. Então o custo total da revisão da EcoSport de primeira geração vai ficar em R$ 4.214. Na média, bem tranquilo de manter esse carro. Vamos falar agora dos custos envolvendo abastecimento, começando aqui pelo custo do tanque cheio. É um motor flex, mas a gasolina está mais vantajosa em proporção ao etanol, pelo menos aqui na minha região. A um preço de R$ 7,5 o litro, e esse carro tem um tanque de 54 litros, então você vai gastar R$ 380,70 para encher esse tanque. E como que é o consumo? Dados de ficha técnica. Na cidade, esse carro faz no etanol 5,5 km por litro, na gasolina 8,3. Na estrada, 6,5 no etanol e 10 na gasolina. É um carro beberrão, né? 10 km por litro aí na estrada na gasolina é um consumo alto. Não é um carro tão pesado, mas utiliza pneus aí largos de perfil alto, então o desempenho dele fica um pouco comprometido. Na verdade, esse consumo também aqui de ficha técnica, ele foi obtido utilizando os pneus originais que saíram de fábrica nesse veículo, que eram os pneus de uso misto. Por isso esse consumo mais elevado. Tenha em mente que se você colocar os pneus de asfalto, esse consumo também melhora um pouco. É um detalhe para você pensar. E além disso, se você também andar de forma mais tranquila, visando antecipar o tráfego à frente, visando a economia de combustível, você consegue números um pouco melhores que esse. Não pense que você vai conseguir talvez 14, 15, 16 na estrada. É praticamente impossível, né? Dependendo das condições do tráfego, talvez você consiga aí uns 11, 12, 12,5, se não pegar muito trânsito. Mesmo utilizando os pneus para asfalto, esse motor 2.0 aí da Ford, ele não é dos melhores em consumo também. Vamos falar aqui também de autonomia. Ainda se tratando aqui de dados de ficha técnica, na cidade, com etanol, esse carro roda 297 km, com gasolina 448. Já na estrada, com etanol, 351 km, com gasolina 540. É uma autonomia média tendendo a ruim, né? O tanque não é dos maiores em proporção ao consumo que esse carro tem, então
não dá para ir muito longe sem abastecer. E como ele vinha equipado? De série contava com direção hidráulica, com ajuste apenas de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo e farol de neblina. Apenas o essencial aí. E nenhum opcional disponível, tudo isso já era de série. O sistema de som, CD com MP3, USB e conexão Bluetooth. Para o ano do carro, está condizente. Vamos falar agora da parte mecânica. Motor Duratec, como eu disse, né? Duplo comando de válvulas no cabeçote, acionado por corrente, né? Também como eu já mencionei, evita troca preventiva, uma manutenção a mais aí com relação à correia dentada. Ele não trabalha com variadores de fase ali nos comandos de válvula como outros motores aí de época. Ele trabalha com coletor de geometria variável. Então, ele tem ali dentro do coletor de admissão basicamente 2 caminhos que o ar pode percorrer, e quem seleciona esse caminho que o ar vai percorrer é uma válvula do tipo borboleta acionada eletronicamente de acordo com a rotação do motor, de acordo com o torque exigido pelo motorista. Bem interessante o sistema, fazendo esse motor gerar 141 cavalos na gasolina e 145 no etanol. De torque, 19,1 kg na gasolina e 19,4 no etanol. Números condizentes com o motor 2.0 aí do início da década de 2010. Peso, 1.234 kg, é um peso considerado até baixo para um SUV, mas ele é derivado aí da plataforma do Fiesta, né? Um Fiesta maior, né? De suspensão elevada, não poderia ser muito mais pesado mesmo não. A relação de peso-potência desse carro fica em 8,5 kg por cavalo, então ele tem um desempenho muito bom. Retomadas excelentes, ultrapassagens com segurança, mas o consumo fica um pouco prejudicado, como vocês viram aí em números. Bem como o porta-malas, pequeno demais, eu diria. 296 litros, é porta-malas do tamanho aí de um Fiesta, de um Gol. Então, tenha em mente, se você for viajar com 5 pessoas, mais bagagens, pode ser um problema. Talvez tenha que levar ali no rack de teto. Câmbio manual de 5 marchas, sem problemas aí nessa parte. Conjunto confiável, sem exigência de manutenção periódica preventiva nessa parte. Assim como suspensão também, um conjunto mais simples. McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira. Torna a manutenção mais barata, tanto aí na hora de fazer o alinhamento, quanto trocar buchas. De uma forma geral, fica mais acessível. Sistema de freios também, disco ventilado na dianteira e tambor na traseira. Sistema mais barato em caso de reparos. E o sistema de direção é hidráulica. Ainda não tinha um conjunto eletro-hidráulico do Focus e nem as direções elétricas que viriam aí em 2012, 13 nos New Fiesta. Mas um conjunto aí bem condizente, com a manutenção relativamente barata, né? Tem que ficar ali atento com o nível do fluido ali da direção, ver se não tem vazamento, nada do tipo. No mais, sem grandes sustos nesse sistema. E se podemos citar alguns pontos de atenção do EcoSport de primeira geração, é com relação ao acabamento, né? Não tinha um acabamento dos melhores aí a Ford, pelo menos nos carros de entrada, né? Linha K, Fiesta e EcoSport, basicamente plástico duro, poucos equipamentos disponíveis, como vocês viram na lista, nada de especial, então um ponto negativo. Algumas peças de acabamento também têm preços mais elevados, principalmente aí nessas versões freestyle, né? Tem alguns adereços estéticos ali na parte externa, deixam tanto o acabamento mais caro, quanto o seguro também pode ficar um pouco mais caro, pensando nesse detalhe. A revenda também, ela é média, não é um carro assim tão procurado no mercado de usados, mas para um SUV nessa faixa de preço ainda está bem aceitável. Não dá para comprar um SUV mais barato e mais novo do que esse. E aliado a isso também não é um carro com um espaço interno generoso demais, até porque é um carro de plataforma derivada, né, do Fiesta, de um hatch compacto, né, como eu já disse. Então, 4 pessoas ali no banco de trás vão bem, talvez uma 5ª pessoa ali no meio já se acomode um pouco mais de dificuldade, né, um terceiro adulto. Além disso também, ele tem um detalhe que a abertura da tampa traseira, ela abre para a lateral e não para cima, como em um hatch compacto. Então, dependendo da vaga que você estacionar, você não consegue abrir a tampa traseira para tirar alguma coisa. É um ponto negativo. E ainda falando de tampa traseira, ele é um carro muito famoso por ter aquela solução de levar o step ali na tampa traseira. Mas é um ponto negativo se você for pensar em índice de roubo. Fica mais acessível, fica mais visível, fica mais fácil de ser roubado também. Então, fique atento nesses detalhes. Mas e você, compraria um EcoSport de primeira geração? Deixe aí nos comentários pra gente.
E se você gostou desse tipo de vídeo, eu te convido a assistir ao final a playlist que eu vou deixar com vários vídeos nesse formato, de cesta de peças, documentação, seguro, levantamento completo aí de lista de equipamentos, falamos de conjunto mecânico, para você se decidir melhor, te ajudar a escolher o próximo carro para sua garagem da melhor forma possível. Então talvez já esteja lá o vídeo que você precisa assistir para acabar de tomar sua decisão da melhor forma. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.